Seja bem-vindo ao meu canal, peço que clique no gostei e compartilhe. Vou falar assim breve de alguns países que estão passando Sat-Sat. Sat-Sat é 2 anos e meio a 3, Saturno antes de chegar na sua Lua, em cima da sua Lua mais 3 anos e 3 anos após, então dá 7 anos. Então eu jogo 6 anos para arredondar a conta. Então eu vou falar de países que estão vivendo mudanças por causa de Saturno. Ou está na casa 4, ou está a pessoa vivendo um Sat-Sat. Saturno está no alto do céu. Plutão chegou em Capricórnio em 2008. Balançou logo com a Bolsa de Valores. E Plutão vai ficar aqui um bom tempo em Capricórnio. Então ele empobrece a Terra. Ele trará algum recurso para a Terra, mas vai demorar, né? Porque o trânsito é lento. Então, gente, eu vou falar assim para vocês entenderem o que é um Sat-Sat. O Sat-Sat empobrece uma nação. Se um governador do estado ele tiver um Sat-Sat, todo o estado, vamos supor, eu moro no Rio de Janeiro. Se o meu governador estiver num Sat-Sat, todo o Rio de Janeiro começa a ter dificuldade. Porque ele está no momento energético de karma. E ele vai trazer esse karma para o estado. Isso se aplica a prefeito, governador, presidente, rei, ditador, seja quem for. Saturno está no alto do céu, trouxe o karma coletivo. A gente sabe que Plutão em Terra, ele iria trazer isso. Pragas. Como eu falei no vídeo anterior, pragas vindo do continente asiático por causa do eclipse. Isso eu já falei em outro vídeo. Por exemplo, o Peru. O Peru está com Saturno na casa 4, em Aquário, fazendo oposição a Leão. Leão a gente sabe que é o governador do país, é o presidente do país. Então o povo, a pátria, está fazendo oposição como o presidente governa. Haverá mudança a partir do dia 15, guarda bem, 15 de julho, o Sol entrará em Leão. O povo fará oposição ao governo desse país, Peru. Tá? Grave bem. Que não vou isentar de um perigo de vida por essa pessoa, esse presidente de lá. As pessoas vão querer reformular as leis do Peru, porque Saturno está na casa 4. Então ele fala que tem que haver uma reforma. Esse país também já passou por escravidão. Por que eu digo isso? Porque Saturno está na casa 7 de Touro. A gente sabe que outras pessoas se beneficiaram do recurso desse país. Tá? É um país de plantação, como o Brasil também foi descoberto com Saturno em Touro. Então, ele fechou a casa 6, que é a casa civil, tem uma ferida aberta com o trabalho, com a saúde do país, porque Quirón está ali. E na casa de Áries, que fere o povo, fere a nação. Casa 5 tem Urarro em Peixes, que fala de um país mais voltado, vamos dizer, até uma certa espiritualidade. Não traz muito... O recurso da casa 5, a gente tem que entender uma coisa. Quando o Urarro está numa casa, a gente tem que olhar bem. O Urarro não é só isso que o pessoal fala da astrologia tropical, que é o nó do norte. Não, é um ponto matemático. O Urarro é uma energia sem cabeça. Ele é uma energia que representa... Ele é bom. Dentro na casa de Touro, ele é ótimo. Ele na casa de Gêmeos, ele é ótimo. Mas na casa de peixe, na casa de água, ele não suporta, ele não se sente bem. Quem fala isso está dizendo o contrário. O mínimo que ele pode trazer aqui é espiritualidade. Mas a casa 5 significa bolsa de valores e significa crianças. Então o Urarro aspecta as crianças desse país, que necessariamente tem alguma ligação talvez com droga. Porque Urarro rege traficante, coisa que pouca gente fala, né? Mas Urarro no mapa rege traficante. Tráfico internacionais, tráfico de influência. As pessoas têm que falar a verdade. Tem que fazer uma astrologia, estudar e falar. É o que Urarro rege. É isso, isso é uma das coisas dele, não é tudo. Então, o Saturno está na casa 4, fazendo oposição ao governador, ao presidente desse país, e que vai intensificar daqui para frente, principalmente a partir do dia 15 para lá. É um país também que veio de escravidão, dá para ver isso por causa de Saturno. Outro país que está no Sat-Sat, Estados Unidos. Saturno está em cima da Lua dos Estados Unidos. Haverá mudança nesse país. Já está tendo mudanças, né? Então haverá mais ainda. Eu acredito que pode haver desencarne, porque Saturno na casa 8, em cima da Lua, em Aquário, fazendo oposição à casa 2. Então a gente sabe que a coisa lá, principalmente agora o Sol, né? O Sol está em Câncer. Está em cima do Sol dos Estados Unidos, tá bom? E Urarro está em Leão, que fala de um país realmente bem reconhecido. Urarro se sente muito bem em Leão. Ele adora essa casa do ego, tá ok? Da comunicação. Mas o que me chamou mais atenção é que o Estados Unidos também está no Sat-Sat, tá bom? O Saturno faz oposição à casa 1 do país, à casa 2 das finanças do país e à casa da comunicação. Então, nós podemos ver, vindo dos Estados Unidos da América, alguma oposição contra as redes sociais.
porque existe a oposição. Tudo que Saturno faz oposição, principalmente em cima de uma lua, é que precisa mudar. Então chegou a hora de mudar, principalmente os investimentos desse país, que também fala de luto nos Estados Unidos, e não mais um de luto, como a gente tem visto, né? Porque isso já começou em 2017. Nós estamos em 2021 e ficar até 2023 esse Saturno aqui, aspectando essa lua, tá bom? Então também está passando um Sat-Sat, haverá reformas. Até reformas difíceis, né? O retorno de Saturno é pesado. A Venezuela, também, 5 de julho de 1811, sexta-feira, 12h12. Caracas, Venezuela. Também está saindo, né? Graças a Deus a Venezuela está saindo de um Sat-Sat. Vocês veem como a Venezuela ficou. Uma pobreza que só. Porque Saturno, quando ele passa em cima da Lua, ele fecha o país. Mas não é uma coisa que a gente percebe. É energia. Então, colocou alguém no poder que tem realmente para fazer a vontade, vamos dizer assim. É uma pessoa que fecha as portas. Saturno fecha as fronteiras, a gente sabe disso. Saturno adora fronteira. Então, a Venezuela está saindo de um Sat-Sat. Também está fazendo oposição, no caso, à pátria, né? O Saturno aqui faz oposição ao povo. O povo da sua própria nação. Porque o dono da casa 10 é Câncer. Câncer a gente sabe que é as mulheres do país e a pátria. Então inverteu. O dono, vamos dizer assim, o governante desse país, ele veio para a casa 4 e tomou conta da nação toda, assim, das mães e das crianças. Porque ao inverso, quando o Saturno ele inverte o papel, a gente tem que analisar dentro do mapa. Então ele aqui ele veio para a casa 4, ele está saindo ainda, ele entrou em Aquário. Existe um Quiron também, no caso em Aquário, Saturno vai aspectar, tá? Aqui na 25. Quando Saturno chegar, ele já está em Aquário, mas quando ele chegar no movimento direto, que ele chegar a 25, haverá uma revolução, possivelmente, vamos botar aí mais para o ano que vem, final de dezembro para o ano que vem, haverá uma mudança muito drástica na Venezuela, tá? Que eu considero também positivo. Tem muito mais coisa, mas a gente não pode... Eu quero fazer um breve vídeo para falar dos países que estão vivendo Sat-Sat. O Tratado da União Europeia, eu já falei, né? Que está ligado com os contratos, o acordo, e crianças do Tratado da União Europeia, tá bem? Está passando pelo primeiro Sat-Sat. Também é algo que vai ter que se mudar. Então será até 2025 que o Tratado da União Europeia passará por reformas, tá bom? Para vocês entenderem. Outro também, a Itália, tá bom? A Itália também, ela está passando com Saturno na casa 2, na casa 3. Mas na casa 2 está mais ligado a juízes, advogados e, vamos dizer, a religião, né? Que é bem típico da Itália. Então o Queto está na casa 2, que faz uma configuração muito parecida com o descobrimento do nosso país, tá bom? Então aqui eu não vejo tanto a dinâmica da Itália. A Itália tá com uma coisa mais difícil em questão de processo e de religião. É o que eu vejo mais nesse Sat-Sat aqui, tá bom? Não vejo assim tanta oposição. O Plutão desse país, ele está no alto do céu, tá bom? E Saturno está começando a olhar para esse Plutão da Itália. Que necessariamente, quando o Saturno olha para Plutão, gente, a gente tem que ter uma cautela, porque o Leão é rei, é governo, são pessoas de destaque. Então o Saturno começa a olhar para a casa 9. E a casa 9, ela representa, só que o dispositor aqui é Leão. Então ela representa figura de destaque. Ela representa também a religião do país. Tem um Marte exaltado, tem uma ferida também ligada com a questão da sociedade e as parcerias do país. Já saiu de um Sat-Sat, mas Saturno olha para Plutão, que é bem desafiador. Então, em termos religiosos, em termos com o Papa, alguma coisa lá ligada à religião do país, isso também virá um pouco à tona, tá? Mas já saiu, o Saturno está na casa 4. Então o Saturno, quando está numa pátria, ele fala que precisa de reforma, melhorar, tá bom? É isso que dentro desse mapa eu vejo. A Inglaterra também está dentro, já está começando, né? Saturno está na casa 8. Nós já vimos que o esposo da rainha faleceu. Saturno está na casa da morte, que é a casa 8. Continua ali. E o Saturno, em 2022, ele vai estar em cima do Sol do mapa da Inglaterra, que é do 23 de fevereiro de 1689. E esse Saturno na casa 8, ele
bem desafiador, né? Visto que as pessoas de mais idade, ou que são de Gêmeos, que são de Sagitário, que são de Aquário, Capricórnio, essas pessoas lá neste país, eles estão com a saúde, vamos dizer assim, mais debilitada. Mas o Saturno na casa 8 ele fala das finanças do país, da Inglaterra, fala dos acordos internacionais do país, porque Júpiter está em Escorpião, né, na casa 8, e o dispositor é Aquário. Então, o Saturno ficou retrógrado a 13 e ele está em cima desse Júpiter. Só para vocês entenderem. Então, a economia, alguma coisa da Inglaterra também será bem exposta com esse Saturno na casa 8. Saturno ele está olhando para a casa das finanças, olhando para, digamos assim, para a coroa real. Tem alguma coisa também que virá e o reinado passará 6 anos de mudança daqui para frente. São 6 anos de mudança para o reinado da Inglaterra, que também está no Sat-Sat. Antes de acabar esse Sat-Sat, muita coisa irá mudar, tá bom? No castelo. O Irã eu já comentei em outro vídeo. Então a Espanha também, eu acho que eu já comentei, né? Da Espanha o Saturno está na casa da economia, está fazendo oposição a ele mesmo. A Espanha terá alguma coisa que vai dissolver dentro da Espanha, porque o Saturno em Leão ele causa, digamos assim, dor, ele causa sofrimento. Então o Saturno ele está fazendo oposição ao ministro, ao rei, ao governo desse país. O próprio Saturno, ele está fazendo oposição a ele. Então dentro da Espanha, que é o mapa de 22 de novembro de 1975, num sábado, meio-dia, ele faz oposição a ele mesmo. São assuntos internos dentro da Espanha que começa a se resolver, tá bom? A Quiron está na casa 3, então existe uma ferida aberta na nação, digamos assim, com a história do país, né? E essa história será resgatada. Saturno está olhando para Saturno. Então, essa oposição, depois que ele chegar aqui, está vindo para a casa 4. Então, a tendência da Espanha, ela vai mudar, ela vai empobrecer um pouco os recursos do país. Porque Saturno está na casa 1, olhando para a casa 7, tá ok? Que são os contratos, que são os acordos desse país. Que também não isenta, eu não vou dizer aqui que eu vejo tanta questão de morte. Eu vejo mais a questão da parte individual da nação, que existe uma ferida aberta dentro do próprio país, que precisa ser curado, entendeu? É isso que eu vejo aqui, tanto da forma de religião, na questão de parceria dos acordos. É um país também mais isolado, porque o Saturno é dono dessa casa. Então o Saturno fecha casa 1, casa 2, casa 3, casa 4, casa 5, casa 6, casa 7. Então são 7 casas que Saturno fecha. Quando ele está numa casa, ele fecha um quadrante, ele fala que tudo que está lá são pessoas de idade. Pessoas, primeiro, que vivem muito nesse país. Você quer viver bem, vai morar num país onde o ascendente é Capricórnio. Porque ele estende a longevidade. Não isenta você de ter dor no osso, problema nos dentes, mas você vive muito. Só que ele fechou um quadrante. Então é um país de pessoas conservadoras, rígidas, tem uma mente voltada muito ao sistema de família, mas tem uma ferida aberta, vamos dizer assim, no seio da pátria. Que aqui é só dentro deles mesmo que vão resolver. Daqui para frente a Espanha também começa a reformular as coisas internas. De Cuba, eu acho que eu já falei, tem um vídeo falando sobre Cuba. Cuba fará uma revolução interna, porque está saindo do Sat-Sat. Lá tudo é muito velho, como eu já expliquei em outro vídeo. Lua em Capricórnio, Sol em Capricórnio, Saturno em Capricórnio, Mercúrio em Capricórnio. Então, o Saturno ele fechou bastante o alto do céu. Recolheu os grãos, colocou no seu celeiro. Porque o touro é onde a gente planta. Virgem é onde a gente colhe. E Saturno é o celeiro. Lembra daquela história de José? Para pegar as espigas, 7 anos de pobreza, 7 anos de fartura e juntar no celeiro? Esse aqui é Saturno. Então Saturno pegou o Sol, colocou na casa dele, a Lua, o Saturno, o comércio, os veículos. As mulheres desse país são conservadoras, não têm ideias próprias, elas são, digamos assim, submissas aos maridos. Cuba, ela vai passar um Sat-Sat, ela vai voltar 32 anos na história para começar a crescer. Então haverá uma revolução interna dentro de Cuba também. Daqui para frente vocês verão isso. Acho que da Colômbia eu já publiquei, já falei no vídeo da Colômbia. Descobrimento do Brasil também já falei. A Argentina também, a Argentina está em cima de um Sat-Sat. Então
o empobrecimento da Argentina é viável pelo país que eu estou vendo. Ela, desde 2017, a Argentina já começou a cair. Então, ela só está caindo, economicamente falando. Então, o Saturno lá é 23, retrógrado. Saturno está em cima de Aquário, na casa 4, na pátria. É um país também que já veio, digamos assim, trabalhou com recursos das pessoas. É como se eu usurpasse os recursos de outro. Tem uma ferida aberta dentro da espiritualidade, com a nação, com as crianças desse país, tá bom? O Sol está em Câncer. Eu não considero, eu sou muito franca. Aqui ficou melhor porque o Sol tá em Câncer, mas na casa 10. O que já mostra que, como a Evita Peron, né, teve muito destaque nesse país, como a Cristina Kirchner. Então o Sol em Câncer, algum momento ou outro, alguma mulher toma direção nesse país, tá? Isso é o Sol em Câncer. Então tem a Vênus e o Mercúrio. São pessoas que são mais suaves para falar, tá? As mulheres nesse país são mais finas, mais educadas, mais elegantes, vou dizer assim, tá? Mas só que o Sol, a Lua está em Capricórnio, o que faz a oposição. Então, dentro desse país, o Saturno fará oposição dentro da própria... As pessoas farão oposição dentro da própria nação, a pátria, tá? E a Lua, ela em Capricórnio, ela causa empobrecimento. Então, a Argentina, pelo mapa, eu consigo dizer que a Argentina está passando pelo Sat-Sat e ela só vai sair desse Sat-Sat em 2023. Então, até lá, ainda tem muita coisa para a Argentina estruturar, trabalhar e equilibrar. Porque tem algumas oposições, Saturno faz oposição a Marte, o que necessariamente o presidente, ou vamos botar, né, pessoas desse país, o Saturno está 23. Marte é 16 de Leão, então existe uma oposição dentro do país, tá? Inclusive contra esse presidente. Pode ser ele ou alguém de destaque, mas existe assim a possibilidade de algo, principalmente que o Sol vai entrar dia 15 agora, né? Em Leão, então existe, digamos assim, alguma coisa ligada, algum movimento nesse país a partir de 15 de julho contra as pessoas da nação, contra a pátria, tá bom? E contra pessoas de mais idade. Por aqui eu encerro. Gratidão e namastê.